Cleópatra nasceu em 69 a.C., na cidade de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande e localizada no delta do rio Nilo. Ela foi uma das mais marcantes rainhas do Egito Antigo, e seu nome permanece vivo até os dias de hoje. É considerada uma das mulheres mais notáveis da história da humanidade. Ao longo de sua vida, destacou-se por ser uma estrategista brilhante, determinada, inteligente, astuta e detentora de uma imensa fortuna. Mesmo o filósofo grego Plutarco reconheceu seu carisma ao afirmar que o contato com sua presença era simplesmente irresistível. A rainha egípcia encantou muitos em sua época e continua fascinando o mundo até hoje. Sua trajetória é constantemente estudada, pesquisada e debatida. Um exemplo da admiração por sua figura pode ser encontrado em um templo dedicado à deusa Vênus, onde, a pedido do líder romano Júlio César, seu amante, foi erguida uma estátua de ouro em sua homenagem. Há registros de que esse monumento foi venerado até pelo menos o século II d.C. Cleópatra chegou a ser adorada como uma divindade, sendo associada à deusa Ísis, figura central na religião egípcia, e também à deusa grega Afrodite, por conta de atributos semelhantes. Extremamente culta, Cleópatra recebeu uma educação refinada no Palácio Real, ao lado de outros membros da família. Era fluente em 7 ou 8 idiomas, o que facilitava acordos diplomáticos e manobras políticas. É considerada a primeira de sua dinastia a falar o idioma egípcio sem a ajuda de intérpretes. Além disso, estudou filosofia, retórica e oratória desde muito jovem, dominando a arte de se expressar com elegância, segurança e inteligência. E sua formação foi enriquecida pelo contexto em que vivia. Alexandria era um dos maiores centros culturais da antiguidade, lar da célebre Biblioteca de Alexandria, repleta de obras literárias e científicas. Esse ambiente foi decisivo para a formação intelectual e estratégica da jovem governante. Cleópatra também é conhecida por seus relacionamentos com dois dos mais poderosos generais romanos de sua época, Júlio César e Marco Antônio. Como acontece com diversas figuras históricas, sua imagem foi distorcida ao longo do tempo, principalmente pela cultura popular. Embora sua figura esteja estampada em objetos variados, nem sempre essas representações condizem com a realidade. As moedas da época, por exemplo, são consideradas fontes mais confiáveis para se imaginar sua aparência, revelando traços como nariz proeminente e queixo marcante. O filósofo Pascal chegou a escrever: se o nariz de Cleópatra fosse menor, toda a face do mundo teria sido diferente. Sua beleza, portanto, pode não ter sido extraordinária segundo os padrões atuais ou do cinema, mas seu carisma, inteligência e poder de influência ultrapassavam qualquer ideal hollywoodiano. O de Cleópatra fazia parte da dinastia ptolemaica, que governou o Egito por cerca de 300 anos. Essa linhagem surgiu após a morte de Alexandre o Grande, quando seu vasto império foi dividido entre seus generais. Um deles, Ptolemeu I, ancestral de Cleópatra, tornou-se governante de Alexandria, fundando uma dinastia poderosa, porém marcada por intrigas, casamentos entre parentes e assassinatos. A Cleópatra em questão é a 7ª a carregar esse nome na linhagem familiar. Ela cresceu em um palácio luxuoso, com mais de 100 cômodos, jardins magníficos, fontes e estátuas.
Sua infância foi cercada de riquezas e símbolos de poder. Era irmã de Berenice IV, Arsinoé IV e dos irmãos Ptolemeu XIII e Ptolemeu XIV. Após a morte da mãe, sua irmã Berenice assumiu o trono por um breve período, mas foi executada pelo próprio pai. A sucessão ptolemaica era marcada por traições e mortes. Arsinoé IV foi exilada por Júlio César e depois executada a mando de Cleópatra e Marco Antônio. Já Ptolemeu XIV também teve destino semelhante. Cleópatra assumiu o trono aos 17 anos após a morte do pai e casou-se com seu irmão de apenas 13 anos, Ptolemeu XIII, conforme a tradição da dinastia. Com o tempo, o jovem rei passou a querer governar sozinho, influenciado por seus 3 conselheiros, Potino, Aquiles e Teódoto. Juntos, eles conspiraram para afastar Cleópatra do poder. Exilada na Síria aos 21 anos, a jovem rainha formou um exército para reconquistar seu trono. Enquanto isso, seu irmão e os conselheiros tentavam impedi-la de retornar a Alexandria. Nesse contexto surgiu uma reviravolta. Pompeu, um antigo aliado do pai de Cleópatra, fugia de uma derrota para Júlio César na Grécia e procurava refúgio no Egito. Pompeu era um general renomado com conquistas na África, Ásia e Europa e acreditava que seria bem recebido no Egito, uma crença que mudaria os rumos da história. Um conflito intenso dividiu o poderoso Império Romano. De um lado, Pompeu, do outro, Júlio César. Esse embate ficou conhecido como a Guerra Civil de César. Quando os líderes egípcios souberam que Pompeu pretendia desembarcar no país, enfrentaram um dilema. Acolhê-lo poderia soar como uma provocação direta a César, comandante de um dos exércitos mais temidos da época. Além disso, havia o receio de que Pompeu ajudasse Cleópatra a retomar o trono egípcio. Mesmo sendo amigo do falecido faraó, pai de Ptolomeu e Cleópatra, os conselheiros do jovem rei, Teódoto, Aquiles e Potino, decidiram romper com Pompeu. A frase dita por Teódoto, "Os mortos não mordem", selou o destino do general romano. Quando Pompeu finalmente chegou ao Egito, esperava ser bem recebido, mas foi surpreendido por uma armadilha cruel. Assim que pisou em solo egípcio, foi brutalmente assassinado. Poucos dias depois, Júlio César chegou a Alexandria, à procura de seu adversário. Os egípcios lhe entregaram a cabeça de Pompeu como prova de sua morte. Mas, em vez de se alegrar, César ficou profundamente abalado. Apesar das rivalidades, ele respeitava Pompeu. Como resposta à traição, ordenou a execução de Ptolomeu e seus conselheiros. César instalou-se no Palácio Real e pediu para se encontrar com o rei e a rainha. Mas Cleópatra estava no exílio. Sabia que retornar abertamente poderia colocá-la em risco. Foi então que ela traçou um plano ousado. Com a ajuda de Apolodoro, um fiel aliado siciliano, Cleópatra navegou pelo Nilo escondida durante dias. Para entrar no palácio sem ser notada, ela se escondeu em um grande saco de tecido, enrolado com uma corda de couro. Apolodoro entrou com o fardo e o deixou discretamente nos aposentos de César. O que aconteceu a seguir é envolto em mistério. Mas o fato é que Cleópatra conquistou o coração de Júlio César. Ao seu lado, ela viu a chance de se livrar do irmão e assumir o trono. A morte de Pompeu, seu antigo aliado, acabou jogando a seu favor. César passou a apoiá-la como legítima rainha do Egito, e assim começou o romance entre os dois. Essa decisão enfureceu Ptolomeu XIII, que declarou guerra a César. Mesmo em desvantagem numérica, o general romano resistiu. O conflito ficou conhecido como o Cerco de Alexandria. Com o tempo, reforços chegaram e César venceu a Batalha do Nilo.
Ptolomeu XIII morreu afogado durante a fuga. Cleópatra manteve o poder e desse relacionamento com César nasceu um filho, Ptolemeu César, mais conhecido como Cesarião. Consolidada como soberana, Cleópatra viu Alexandria florescer sob seu comando. A cidade viveu um novo apogeu cultural financiado pela rainha. Algum tempo depois, Cleópatra visitou Roma, acompanhada de seu filho. Júlio César, no auge de seu poder, recebeu a comitiva egípcia. Embora respeitada, a presença da rainha e o romance com um estrangeiro causaram desconforto entre os senadores romanos. César, agora ditador perpétuo, acumulava poderes que geravam temor na elite. No ano 44 a.C., Júlio César foi assassinado durante uma sessão do Senado. O caos se instalou. Seu braço direito, Marco Antônio, perseguiu os conspiradores. Porém, ao abrir o testamento de César, descobriu-se que Cesarião não estava entre os herdeiros. O escolhido para sucedê-lo era seu sobrinho, Otávio. E com a morte de César, Roma tornou-se perigosa para Cleópatra. Ela retornou ao Egito. Mais tarde, em 41 a.C., Marco Antônio enviou um mensageiro convocando a rainha para uma reunião em Tarso, na atual Turquia. Cleópatra fez uma entrada triunfal. Chegou em um navio com popa dourada, remos de prata e velas roxas. Músicas encantadoras preenchiam o ar. Ela estava deslumbrante. Marco Antônio se rendeu ao seu charme. Ainda em 41 a.C., visitou Alexandria, onde se envolveu ainda mais com Cleópatra. Anos depois, ela deu à luz gêmeos, Hélios e Selene, nomes que remetem ao Sol e à Lua. Mesmo com esse novo laço, Marco Antônio manteve relações políticas em Roma. Chegou a casar-se com Octávia, irmã de Otávio, com quem teve 3 filhos. Já após a morte de Lépido, que compunha o segundo triunvirato com Otávio e Marco Antônio, o poder em Roma ficou dividido entre os dois. Marco Antônio controlava o Oriente, Otávio o Ocidente. Apesar do casamento com Octávia, Marco Antônio não rompeu com Cleópatra, e seu destino passaria a estar entrelaçado ao dela para sempre. Eles se reencontraram na cidade de Antioquia, onde oficializaram sua união. O romance entre os dois prosperava e ambos pareciam genuinamente apaixonados. Em Alexandria, o casal promovia festas e banquetes grandiosos, demonstrando sua soberania e influência. No entanto, os romanos foram forçados a deixar o Egito após um ataque dos partas na Síria e na Ásia Menor. Os partas eram habitantes do antigo Império Persa. Otávio reprovava o relacionamento entre Marco Antônio e Cleópatra, o que se agravava pelo fato de sua irmã Otávia ter sido rejeitada por Marco Antônio. Além disso, Otávio temia que o casal ameaçasse o controle romano, tomando para si parte do império. Uma nova guerra civil eclodiu entre os partidários de Marco Antônio e os defensores de Otávio. A Batalha de Áxio, em 31 a.C., ocorreu na costa da Grécia. Cleópatra acompanhou Marco Antônio até o confronto, mas, diante da iminente derrota, ela retornou ao Egito e anunciou em silêncio um falso triunfo. Otávio saiu vitorioso em uma batalha naval decisiva, que marcou o fim da República Romana e o início do período imperial. Enquanto seus oponentes descobriam a verdade, Cleópatra se esforçava para manter sua posição e buscava novos aliados. Apesar de tentar reconstruir sua força ao lado de Marco Antônio, ele já não era o mesmo após a derrota. Otávio chegou a oferecer perdão à rainha, desde que ela entregasse Marco Antônio. Ignorando a proposta, Cleópatra buscava motivar o companheiro, enquanto discutia com seu médico pessoal a possibilidade de um veneno indolor. Ela se preparava para o pior. O fim de Marco Antônio
foi trágico. Ao saber equivocadamente que Cleópatra havia morrido, ele feriu-se com sua espada. O golpe, no entanto, não foi fatal. Ao descobrir que ela ainda vivia, Marco Antônio foi levado até sua amada. Ele morreu em seus braços após pedir que ela colaborasse com Otávio para preservar sua vida. Cleópatra, devastada, participou do funeral de Marco Antônio da maneira tradicional, com lamentos, arranhões e socos no próprio corpo. Os ferimentos causaram uma infecção, e ela foi tratada por ordem de Otávio. Mesmo assim, abalada emocionalmente e temendo pelo futuro de seus filhos, tentou resistir ao tratamento. Diante das ameaças de Otávio contra suas crianças, cedeu e se recuperou. A rainha, contudo, recusou-se a passar pela humilhação de ser exibida como prisioneira de Roma. Constantemente vigiada, Cleópatra tentou o suicídio 2 vezes. Sabendo disso, Otávio reforçou a segurança. Ainda assim, a astuta soberana conseguiu pôr fim à própria vida. Antes disso, enviou uma carta pedindo para ser enterrada ao lado de Marco Antônio. As versões sobre sua morte divergem. Algumas dizem que foi mordida por uma serpente, outras que ingeriu veneno. A teoria mais aceita é que usou um veneno letal e de efeito suave, preparado com antecedência. Cleópatra foi encontrada vestida com trajes luxuosos, deitada em um sofá com expressão serena. Morreu 9 dias após seu amante. Seu funeral foi digno de uma rainha e seu desejo foi respeitado. Foi enterrada ao lado de Marco Antônio. Com sua morte, o Egito tornou-se província romana, encerrando a dinastia ptolomaica. Cleópatra, porém, permanece uma figura fascinante. Muitas de suas ancestrais foram rainhas importantes, e as mulheres egípcias tinham mais liberdade do que em outras civilizações. Ela não foi apenas consorte, mas uma governante ativa, astuta e influente. A dinastia ptolomaica, marcada por assassinatos familiares, também moldou sua trajetória. Apesar disso, Cleópatra tomou decisões cruciais, enfrentou desafios políticos e consolidou seu legado como líder. A rainha egípcia inspirou grandes nomes como Michelangelo e William Shakespeare, tornando-se uma figura lendária na arte e na literatura. Sua história continua a fascinar e a cativar gerações, revelando a força, inteligência e determinação de uma das mulheres mais extraordinárias da antiguidade.